Fala pessoal, opa, fala pessoal, beleza? Deve Davi aqui. E hoje a gente vai fazer uma revisão do que a gente já viu aqui no canal. Lembrando que esse projeto da agenda a gente já encerrou ele, né? E aí eu vou revisar aqui alguns conteúdos que a gente passou aqui pra gente reforçar, né? Porque a gente já viu já tem um tempo atrás, né? Então sobre Enum, essas coisas aí a gente viu até que recente aí, né? Então não tem, assim, a memória ainda tá fresca, né? Agora sobre if, while, essas coisas a gente vai é, dar uma revisada melhor, tá? Então aqui eu coloquei a aula 15, porque no canal aí tá a aula 14, né? E como a gente tava nesse projeto aqui, ele durou da aula 7 até a aula 14, né? Que eu não pus aqui, mas eu poderia pôr aula 7 barra 14, né? Aí vocês saberiam até onde a aula foi. Mas eu criei esse novo package aqui. Vou criar uma classe main e a gente vai revisar alguns conteúdos aqui, tá? Deixa eu fechar aqui. Beleza. Lembrando, para a gente iniciar aqui, a gente usa o main. Lembrando sobre as variáveis aqui no Java que a gente tem. Inclusive, foi um dos primeiros assuntos aqui que eu abordei. A gente tem um tipo int. Eu não vou entrar em detalhes, né? Como eu expliquei sobre esses tipos atrás. Mas a gente tem um tipo int, que eu vou colocar um valor a ele. O tipo inteiro guarda números inteiros. O tipo string, ele guarda textos. Então, por exemplo, um nome. A gente tem o float também. Float guarda números com ponto flutuante. Eu vou aqui, número ponto, por exemplo. Ele guarda 12.67f. Lembra do f no final aqui, que é necessário quando a gente está trabalhando com float. E com double a mesma coisa, tá? No 1.2 eu vou pôr outro valor aqui, 13.44. Qual que é a diferença entre os dois? O double tem mais precisão do que o float pela sua casa de bits. O double tem bits maiores que o float, então ele consegue ser mais preciso dependendo do que tu tá fazendo, certo? A gente tem um tipo também char, que guarda um caractere só, então a gente tem aqui char o que? Letra A. Para diferenciar string de char, aspas duplas, aspas simples a gente usa no char. Tá? E a gente tem os booleans, tá? Boolean. Boolean. Deixa eu ver aqui. Valor VF. Verdadeiro ou falso. Vou definir aqui como true, certo? Esse é o boolean. Tá? Ele guarda verdadeiro ou falso, certo? Então, esses são os tipos de variáveis que a gente tem aqui no Java, tá? Tem mais alguns aqui, como eu disse, tem o long aqui. Long. Tá? Ele está me dando um erro aqui. Ah tá, ele está pedindo um L aqui, certo? L de long. A gente tem o long também, tá? Tem o byte também aqui. Byte num... vou pôr aqui um também no byte. Tá me apontando um erro aqui. Era só da ideia mesmo, tá? Então a gente tem esses daqui. Para comentar uma linha inteira assim, Ctrl barra. Vamos lá agora revisar sobre o if. Tá? Vou deixar aqui. If, else e else, if. Bem assim. Essa estrutura de condição, ela necessita que a gente passe uma condição para ela. Então a gente vai passar uma condição aqui, idade. Tá? Bem simples aqui. E aí eu quero saber se a idade que o usuário digitou, ela é maior do que 18. Então a gente vai usar o if aqui e vai pôr aqui, ó, se idade for maior ou igual a 18, então a gente vai fazer o que, tá? If, se idade maior que 18, executa esse bloco de instrução aqui. Então a gente vai executar aqui maior, não, vou pôr maior ou igual.
há 8 anos, certo? Tá me apontando um erro aqui. Eu não iniciei a variável, tá? Tá reclamando por causa disso. Mas logo logo eu vou iniciar ela aqui no que eu vou fazer, tá? E aí pra gente pegar dados do teclado do usuário, a gente usa um scanner, né? Que é um objeto. A gente instancia ele, scanner, new scanner usando um system.in de input, certo? E a gente pede para o usuário digite sua idade. E a gente pega a idade dele com, deixa eu ver, idade recebe scanner.nextInt. E agora ele consegue verificar se a idade é maior ou igual a 18 anos, tá? E se não for, né, a gente pode falar que menor que 18 anos. E aí, tá, a gente vai verificar aqui somente o número que o usuário digitou, tá? Aqui eu posso exemplificar, digite um número, fica mais fácil a gente trabalhar, tá? Vamos compilar aqui. Olha só, digite o número, aqui eu vou digitar 17, menor que 18 anos, certo? Vou recompilar a aplicação, vou digitar 20, vamos ver o que ele vai falar. Maior ou igual a 18 anos, né? Então, tá caindo aqui nessa condição e ele já está validando aqui, tá? E sobre o else if? Galera, o else if é se não se, tá? Vou mostrar aqui novamente. Deixa eu soltar uma linha. Eu costumei a programar deixando uma chave aqui e uma chave aqui e iniciando o else também do lado de uma chave e dando um espacinho, tá? Isso é costume meu. Aqui a gente tem o else if, olha, já pede uma condição aqui. Então a gente vai passar aqui, ó. Se quando a idade for igual a 17, a gente quer falar que idade digitada foi. E aí, para evitar futuros erros, a gente vai passar a variável que o usuário digitou. Então, a idade digitada foi idade, tá? A gente poderia digitar aqui, né? A idade digitada foi 17. Também funcionaria. Mas, em via das dúvidas, a gente concatenou, né? A idade digitada foi mais 17, que é o que o usuário digitou, tá? A gente poderia digitar 17 aqui no texto, igual eu falei. Tanto também que a gente poderia concatenar usando o mais aqui, tá? Tanto faz qualquer uma das escolhas. Eu vou digitar 17 aqui. Aqui, idade digitada foi 17. Foi o que ele fez aqui. Caiu nesse else if. Então, esse else if é se não se. Tá? Pensa comigo. Você tem um sistema de votação. E aí só pode votar quem tem 18 anos ou mais. Mas e se a pessoa foi emancipada? Então a gente tem o while. O while é enquanto. Enquanto aquela condição acontecer, que a gente define. Eu vou dar um exemplo aqui mais fácil. Ó, int num. Ou na verdade contador. E de contador. Vou inicializar ele com 0 aqui. Para evitar que o Java reclame. E vou chamar o while aqui, tá? O while, enquanto contador for menor ou igual a 10, eu quero que ele pegue contador mais, tá? E aí eu quero que ele mostre contador também. Na verdade, tanto faz, né? Eu vou definir o texto aqui também. Faz. Contando em contando, melhor, contando, e eu vou concatenar com a minha variável contador aqui, tá? O que esse mais está fazendo? Ele é igual como se fosse mais um, assim, ó. Opa, mais um. Opa, assim. Ele é como se fosse assim, ó, mais igual a um, tá? E aí, em vez de a gente usar mais igual a um, a gente usa mais, tá? Se eu quisesse só números pares, beleza, contador mais igual a 2. Mais igual a 2. E aí ele
pegaria 2, 4, 6, 8 e 10, certo? Aqui nesse caso eu quero só mostrar na tela o contador. Olha só, contando em 0, que é a variável que a gente inicializou em 0, tá? Se eu quisesse que ele começasse em 1, só inicializar com 1, contando 0, 1, 2, 3, 4. Eu lembrei de uma coisa aqui interessante, ó. Mariana conta. Olha lá. Mariana conta 1. Mariana conta 1. Aí, como eu defini o while aqui, ele está incrementando 1 a cada contador, né? Nessa variável, no caso, ele está incrementando 1. Então, ele vai, enquanto ele for menor ou igual a 10, ele vai somando 1 a mais com ele. Então, passou no 1, beleza, somei 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 5 mais 1, 6. E assim por diante. Beleza? Então, esse é o nosso while, tá? A gente tem também um que eu não mostrei aqui, do while, tá? Então, eu vou comentar aqui do while. Eu vou usar esse mesmo código aqui do while. Tá? While, a gente começa, em vez de ser o while aqui, seria do. No final aqui, nosso coisa seria o while. E a gente passa a condição dentro dele aqui. Assim. Ok. Ok. Do while. Qual que é a diferença desse do while aqui, tá? Vamos compilar aqui. Ó, repara que não mudou nada, né? Ele contou do mesmo jeito. Mas a diferença desses dois é que primeiro ele vai contar e depois vai verificar, entendeu? Então, primeiro ele faz, depois ele verifica. Nesse caso do while aqui, ele já verifica antes. Aqui não, ele verifica depois, tá? Então, ele vai aqui, já vai contar uma. Ah, mas chamada pessoa. E a gente vai definir aqui para ela uma string nome e uma entidade. Bem simples aqui. Para a gente instanciar o objeto, como eu já mostrei para vocês, a gente chama a nossa classe pessoa, dá um nome de uma variável para ela e o pessoa. Vou criar um construtor aqui para me passar os valores direto já. Aqui eu venho generate construtor os dois. E eu já criei um construtor para. Ele criou só para um. Generated constructor. Aí, agora sim. É que eu já vou passar os dados. Primeiro ele pede um nome e segundo ele pede uma idade, né? Que é um inteiro que eu vou passar aqui. Tá isso daqui mesmo. Deixa eu fazer aqui em cima, porque aí fica mais fácil do que eu ficar subindo toda hora. Tá? E aqui para ficar mais fácil eu vou apagar, deixar só P. Pra gente conseguir mostrar esse dado na tela, a gente mostra. Eu não vou entrar em encapsulamento aqui, tá? Então é só para ser mais direto aqui. Se a gente quisesse mostrar o dado que está ali, eu teria simplesmente chamar p.nome e para mostrar o segundo dado, p.idade, certo? E aí ele vai mostrar o nome e a idade. Olha só, mostrou aqui para a gente já o nome e a idade, certo? E agora a gente vai fazer um array, tá? Que é diferente de lista, mas na prática é quase, quase não, né? Quase a mesma coisa, por assim dizer.
Porque ambos guardam dados, mas tem formas diferentes de agir, né? Uma lista é uma lista, um array é um array. Para a gente fazer um array, a gente coloca esse array aqui dentro, a gente dá um nome para ele, tá? Pessoas array. A gente vai passar um new pessoa, aí vai passar duas posições aqui para ele. E aí, no pessoas array, na posição 0, eu quero que ele acesse o meu P aqui. Vou criar outra pessoa aqui para ficar mais fácil o entendimento. Tá? Essa vai ser a P1, P1, P1. Essa aqui é a P2, tá? Vai ser de 400 não, 40 anos, tá? Então, ele tem duas posições. Na verdade, aqui no 1 ele já tem duas, né? Porque ele começa em 0 e aqui é P1. E aí eu vou na segunda posição, acionar o P2, tá? Mas por que que ele tem... se tem uma aqui, era para ser uma posição, tá? Deixa eu abrir o Paint aqui, mostrar para vocês, tá? Eu tô dando uma de Lucas montando aqui, desenhando, mas basicamente a gente tem um array assim, né? Pensa que isso é um array. Vou dividir ele aqui em uma, duas, três. Eu dividi em três partes, certo? Uma, duas, três. Mas quantas partes tem aqui? Uma, duas, três, quatro. Cara, assim é a memória. Você tem que imaginar que a primeira posição do computador é a zero. Aí é a posição zero. Tô brincando, hein? Esse exemplo aqui não faz nenhum sentido aqui. Vou deixar só essas três posições aqui. E eu vou nomear aqui de novo 1 e 2. Olhando na cara aqui, você fala, quantas posições tem? Tem duas. Mas o zero, ele é contado como uma posição também, porque ele é a primeira posição. Então, quando você quer saber um tamanho de um array, você tem que fazer o tamanho do array, né? Então, lá, array.size menos 1. Por quê? Você sabe o tamanho do array, tá? Para ele não... Quando você não quiser considerar a posição inicial, que é a posição zero, quiser já começar de outras posições, tu faz menos um. Porque o array começa pela posição zero. Então aqui seria, ó, primeira posição, segunda posição e terceira posição. É só tu inverter os negócios que você não esquece mais, tá? Começa por zero. E zero é um. Pensa nisso. Então, um, dois, três. Tá? Não sei se ficou claro assim, mas se não tiver ficado claro, deixa aí nos comentários, tá? E aí eu quero acessar aqui, tá? Eu vou dar um salt aqui e vou acessar pessoas array na posição zero. Ele tá me dando um erro aqui, deixa eu ver por quê. Tá. Porque 0, 1, 2. Aqui eu vou acessar o meu dado da posição 0, que é o P1. Vou compilar. Ó, Davi 20. Por que que ele mostrou isso daqui? Porque ele está mostrando lá no a pessoa, né? A classe da pessoa que a gente passou aqui. Certamente aí está mostrando aí junto esses dados. E uma lista, né, já que a gente resumiu um pouco aqui de array, não sei se ficou claro, tá? Se tiver ficado claro, podem me falar aí. Vou comentar aqui. E agora a gente vai entrar em listas, que é o mais utilizado aí, tanto no Spring aí, né, framework aí que a gente vai usar. Lista a gente passa assim, a gente passa um genérico da nossa lista, que a gente quer uma lista de pessoas, dá um nome para ele, aqui ele já sugere pessoa list, a gente cria um new array list, geralmente vai ser um new array list, e deixa ele vazio assim, tá? E para acessar a lista é totalmente diferente. Eu vou mostrar o tamanho dessa lista aqui, então vai ser pessoas.list.size.
E aí, como não tem nada nessa lista, como que a gente adiciona? Porque aqui a gente já estava adicionando os objetos que a gente tinha dentro do nosso array. No caso da lista, a gente chama pessoalist.add e a gente vai adicionar a primeiro objeto, depois o segundo objeto aqui, P2, tá? E aí vamos olhar o tamanho dessa lista. É 2. O tamanho da lista aqui é 2, certo? 0 e 1, se fosse acessando no array. Então, 0 e 1 é duas posições, tá? Então, a gente tem duas posições aqui. Tá? Se fosse olhando num contexto de array, começando em 0. E como eu faço, então, para acessar o nome da pessoa, né? Se eu quisesse acessar um nome aqui. Deixa eu comentar essa linha do tamanho aqui. Na verdade, pode deixar. Eu vou deixar ele para depois. Para a gente acessar um nome, a gente dá um sort pessoaslist.get 0. Tá? Por que 0? Vamos compilar aqui para ver. Ele mostrou aqui, ó, aula 15, pessoa. Mostrou esse todo nome estranho aqui, né? Tá, ele está mostrando aquele nome ali estranho porque a gente precisa fazer uma coisa aqui. A gente precisa, ó, uma new pessoa. A gente vai passar aqui, ó, dados da pessoa, tá? Em vez de passar aqui diretamente instanciando o objeto, vai passar com os atributos que a gente tem da nossa classe, certo? Então a gente vai dar um new pessoa aqui e eu posso apagar isso daqui, preciso mais disso. E em vez de eu acessar pessoalist.get0, eu simplesmente posso acessar aqui diretamente no meu array list. Então a gente vai acessar aqui. A gente está acessando diretamente a lista aqui. A gente estava acessando. A gente vai acessar pessoa. Ponto. Detalhe. Eu já não queria entrar aqui já, mas já vou entrar aqui no for each, que a gente já viu aqui também, na for each. O que acontece? A gente vai criar um for, tem dois tipos de for. Tá? Eu já vou explicar os dois aqui direto e a gente já encerra aqui. Eu vou passar o meu objeto da minha classe, a minha classe, vou definir um nome para ela, como se estivesse instanciando um objeto, e vou passar aqui, ó, pessoa. Pessoas o quê? Vou passar a minha lista para ele percorrer dentro desse for each. E aí eu quero que ele me mostre o pessoa.nome e pessoa.idade que a gente tem lá. Eu vou pedir para ele mostrar. Ele vai percorrer essa lista aqui. O for each, tá? Lembra que um for each é assim. Tu passa a classe que você quer, define uma variável e passa a lista que tu quer percorrer. Ele percorre aqui, Davi, 20, Maria, 40 e o tamanho dessa list é 2, certo? Esse é o for each. E se eu quisesse percorrer com um for normal? O for normal, ele seria assim, ó. A gente tem uma variável enquanto i for menor
pessoa size, então ele vai pegar pelo tamanho aqui, ó. List não, pessoa size. Eu quero que ele incremente um a mais aqui e ele vai percorrendo. E aí eu vou fazer o mesmo passo aqui. Galera, eu tava com um probleminha aqui, mas a gente tem que pegar pelo get. Get o quê? Na primeira posição do i aqui que a gente tem, tá? Então ele vai percorrer tudo aqui pra gente. Tá apontando um erro aqui, deixa eu ver por quê. Tá, é isso mesmo. Ele vai percorrer aqui esses dois objetos que a gente tem aqui. Percorreu aqui aula.pessoa. E a gente não especificou o que a gente quer. Nesse caso aqui, a gente quer um nome. No caso de baixo aqui, a gente quer que ele percorre aqui na idade. Na idade. Certo? Vamos recompilar a aplicação. Olha lá, ele percorreu igual o for each. Certo? Deixa eu comentar aqui. Ver se tem mais alguma coisa para mostrar. Nesse caso aqui, eu não expliquei muito bem a sintaxe, né, aqui, mas int i a gente tem que inicializar, que é a variável que a gente está definindo aqui dentro do escopo do for, até que i seja menor que pessoas.list.size, até que ele seja menor que pessoas.size, ou seja, até que ele seja menor que esse tamanho aqui, então, ou seja, é 2, ele vai percorrer 2 e vai terminar. E esse é para incrementar, então se ali na lista tem 3, então ele vai percorrer 3 vezes e vai incrementar 3 vezes para mostrar os dados que tem dentro dessa lista, certo? A gente não necessariamente aqui, deixa eu comentar aqui, a gente precisa definir o int aqui dentro. A gente poderia simplesmente vir aqui e definir aqui fora, ó. E aí não mudaria quase nada, tá? E aí se você quiser ver o tamanho dele, poderia vir aqui de fora e ver tamanho de i. Simplesmente. Ou simplesmente vir aqui e tamanho de i. E aí eu volto a minha variável aqui para dentro. E vou recompilar a aplicação. Ele já estava mostrando o tamanho de i ali. Olha lá, tamanho de i 1. Deixa eu só mostrar de novo aqui para vocês, porque ficou pregado. Tamanho de i é 1. Caso eu tirasse a minha variável aqui, deixasse ela de fora, tirasse aqui, vamos ver que tamanho ficaria aí. O i já é 2. Isso porque ele percorreu aqui dentro do i só uma vez, porque é para ele percorrer, ele percorre 2 vezes aqui nessa lista, mas para mostrar o tamanho de i, ele vai percorrer só uma vez, tá? Então, por isso que ele mostra que i aqui dentro tem 1, e quando tu tira desse escopo, ele mostra que tem 2. E aí, se eu quisesse um escopo maior aqui para esse i, eu definiria ele aqui em cima, ó. Ele já ficaria com o escopo aqui. Nossa, ficaria com um escopo absurdo aqui, podendo ser usado em basicamente qualquer método aqui, se eu tivesse na minha classe main. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Para a gente finalizar, né? Essa aula já está bem extensa. A gente tem o switch case. Deixa eu comentar aqui também. A gente tem o switch case. O que é o switch case? Os casos. Eu vou definir aqui em cima aqui. Lembra do menu que a gente tinha? Então eu vou criar um menu aqui rapidinho. Digite o que você deseja. Na verdade eu vou colocar aqui, ó, coca, para ser mais direto. 2 pizza. Tá? Pode escolher só um. E eu vou pegar o dado aqui do usuário através de um scanner.
scanner, scanner, new scanner. Deixa eu ver se vai ser necessário pegar o dado do usuário por um scanner. Aí aqui eu vou vou criar uma variável aqui, né, para pegar o que o usuário quer. Então vou definir aqui, ó, opção. Vou inicializar ela com 0 por enquanto. A gente vai passar aqui dentro, ó, opção, que a gente vai mexer nela. Caso opção for 0, eu quero que mostre aqui, você escolheu a Coca. Caso não for essa, então, case 1, dá um sort aqui, você escolheu pizza. Repara que a gente não tem a opção 0 para o usuário, então a gente vai dar direto aqui a opção 1 e 2. Certo? Dá pra gente fazer isso também. A gente poderia começar aqui até do 3 e do 4, ó. Tanto faz. E a gente simplesmente vinha aqui e mudaria, tá? Mas nesse caso aqui eu quero começar 1 e 2. Lembrando que a gente tem que dar um break, caso ele já encontre... caso já for 1 e ele der um break, ele já vai encerrar esse caso aqui. Ele não vai continuar para o outro caso, certo? Porque senão dá um probleminha. E aí a gente dá um outro break aqui. E aí a gente tem o default, né? O default, ele define caso não exista uma opção. Então, por exemplo, não existe a opção, outras opções. Então a gente vem aqui, caso o usuário digitar qualquer coisa, ele vai cair aqui direto no default, ó. Não existe esta opção. A gente definiria assim, né, no default. E aí a gente dá um break nele também. E a gente vai pegar a opção aqui que o usuário vai digitar, certo? Então, int opção aqui, né? Vamos ver aqui. O usuário pegar. Escolha uma opção abaixo. Vou soltar uma linha aqui, /n. Tá? Então ele vai passar entre dessas duas opções, Coca e pizza. Vou dar um /n também. /n. Na verdade ele já está dando um /n, né? Eu já estou usando o print ln, disfarça. Burro. E eu vou passar a minha opção aqui, ó. Opção vai receber o quê? Vai receber o meu scanner. Ponto. Next int. Next int. Ele está me apontando um erro aqui porque decidi passar um system.in. Sério, galera, eu fiquei bastante tempo aqui porque esse construtor estava dando erro e fugiu da minha cabeça que tinha que passar um system in aqui dentro. Viva o Java, né? Viva o Java. Os Python não precisava disso. Brincadeira. Brincadeira, hein? Vou voltar com a galera do Python. Vou escolher um. Você escolheu a Coca. Vou recompilar novamente. Você escolheu pizza. Recompilar novamente. Vou por 10. Não existe essa opção. Então, a gente poderia pôr um IO aqui para ele ficar repetindo sempre. Até que a opção seja diferente de 0. Para ele encerrar o programa. Mas como não é o caso, era só para a gente revisar. A gente fica por aqui. E até a próxima aula. Beleza, galera? Espero que a revisão tenha ajudado alguém aí. E valeu! Tamo junto!